Como afirmado, nenhuma dessas atrocidades absolve Israel de suas obrigações sob a lei, mas permite ao tribunal apreciar três aspectos centrais do presente processo que o requerente obscureceu. É de vista, primeiro, que se houve atos que podem ser caracterizados como genocidas, então eles foram perpetrados contra Israel. Se houver uma preocupação sobre as obrigações dos Estados no âmbito da Convenção do Genocídio, então é em relação às suas responsabilidades de agir contra a agenda de aniquilação orgulhosamente declarada do Hamas, que não é um segredo. E não há dúvidas de que a linguagem aniquilalista da carta do Hamas é repetida regularmente pelos seus líderes com o objetivo, nas palavras de um membro de boreal político do Hamas, de limpar a Palestina da sujeira dos judeus. É expresso de forma não menos assustadora nas palavras do membro senior do Hamas, Aziz Hamad, à televisão libanesa em 24 de outubro de 2023, que se refere ao 7 de outubro. Ataca que o Hamas chama de inundação de Alá. Segue na continuação dessa entrevista, perguntam a Hamas, perguntam a Hamad se isso significa a aniquilação de Israel. Sim, claro, ele diz que a existência de Israel é ilógica. Então ele diz que ninguém deveria nos culpar por as coisas que fazemos em 7 de outubro, 10 de outubro, 1 milhão de outubro. Tudo o que faremos é citação final justificada. Dado que em 7 de outubro, antes de qualquer resposta militar de Israel, a África do Sul emitiu uma declaração oficial, culpando Israel por citar a recente fusão, essencialmente culpando Israel pelo assassinato dos seus próprios cidadãos. Questionamos-nos se o requerente concorda, em segundo lugar, em resposta ao massacre do 7 de outubro, onde Hamas promete abertamente repetir, e aos ataques em curso contra si a partir de Gaza, que Israel tem o direito inerente de tomar todas as medidas legítimas para defender seus cidadãos e garantir a libertação dos reféns. Esse direito também não está em dúvida. Foi reconhecido pelos Estados em todo o mundo. Surpreendentemente, o tribunal foi solicitado a indicar uma medida provisória apelando a Israel para suspender suas operações militares. Mas isso equivale a uma tentativa de negar a Israel sua capacidade de cumprir suas obrigações de defesa dos seus cidadãos relativamente aos reféns e aos mais de 110 mil israelitas deslocados internamente, incapazes de regressar em segurança às suas casas. O requerente, nas suas observações ao tribunal, quase não faz qualquer menção ao contínuo sofrimento humanitário dos cidadãos de Israel nas mãos de Hamas e trata os reféns ainda mantidos em cativeiro apenas como uma reflexão tardia. Mas há uma razão pela qual essas pessoas, em sua tela, são indignas de proteção. Hamas não é a parte desse processo. O requerente, por seu pedido, procura frustrar o inerente de Israel, direito de se defender para deixar o Hamas não só escapar imune do seu assassino, literalmente, mas também tornar-se Israel indefeso, uma vez que o Hamas continua a cometê-los. Ontem, o conselho do requerente fez a surpreendente afirmação de que foi negado a Israel esse direito, e na verdade não deveria poder para se proteger dos ataques do Hamas.
Mas permita-me chamar a atenção por essas palavras escritas pelo professor Valglow. A fonte do ataque, se um ator estatal ou não estatal, é irrelevante para a existência do direito às forças de defesa. Pode ser usado para evitar uma ameaça, porque ninguém e nenhum Estado é obrigado por lei a sofrer passivamente a realização de um ataque. Israel concorda com essas palavras. Como suspeito que qualquer Estado soberano concordaria se a alegação do requerente agora for que no conflito armado entre Israel e Hamas, Israel deve ser negado a capacidade de se defender, os seus cidadãos. Então, o resultado absurdo do argumento da África do Sul é que, sob o pretexto da alegação de genocídio contra Israel, esse tribunal é convidado a apelar ao fim das operações contra os ataques em cursos de uma organização que persegue uma agenda genocida real. Uma organização que violou todos os cessar-fogos anteriores e os usou para rearmar, planejar novas atrocidades. Uma organização que declara sua determinação inequívoca de avançar com seus planos genocidas, que é um pedido injusto e é respeitosamente apresentado, que não pode ficar em terceiro lugar. O tribunal é informado dos acontecimentos de 7 de outubro porque, se existem qualquer medidas provisórias que devem ser apropriadamente indicadas aqui, elas são de fato relativas à África do Sul. É uma questão de registro público que a África do Sul desfruta de relações estreitas com Hamas. Apesar do seu reconhecimento formal como uma organização terrorista por vários estados em todo o mundo, essas relações continuaram inabaláveis, mesmo depois das atrocidades de 7 de outubro. A África do Sul há muito acolhe e celebra os seus laços com figuras do Hamas, incluindo uma delegação sênior do Hamas, que visitou incrivelmente o país para uma citação de solidariedade, reunindo-se em poucas semanas após o massacre, ao justificar a instauração de procedimentos. A África do Sul cumpre bem as suas obrigações ao abrigo da Convenção do Genocídio. Parece apropriado, então, que seja instruída a cumprir ela própria essas obrigações, para acabar com sua própria linguagem de deslegitimar da existência de Israel, acabar com seu apoio ao Hamas e usar a influência com esta organização para que o Hamas ponha fim permanente à sua campanha de terror genocida e liberte os reféns. Senhora Presidente, membros do Tribunal, as hostilidades entre Israel e o Hamas cobraram um preço terrível, tanto aos israelitas como aos palestinianos. Mas qualquer esforço genuíno para compreender a causa desse custo deve ter em conta a terrível realidade criada pelo Hamas na faixa de Gaza. Quando Israel retirou todos os seus soldados e civis de Gaza, em 2005, deixou uma zona costeira com potencial para se tornar uma história de sucesso político e econômico. A violenta tomada do poder do Hamas em 2007 mudou tudo isso. Nos últimos 16 anos do seu governo, o Hamas contrabandeou inúmeras armas para Gaza e desviou milhares de milhões de ajuda internacional, não para construir escolas, hospitais ou abrigos, mas para proteger a população dos perigos dos ataques que lançou contra Israel ao longo de muitos anos, mas sim para transformar em massa parte da infraestrutura civil, talvez no reduto terrorista mais sofisticado da história da guerra urbana. Notavelmente, o conselho do requerente descreveu o sofrimento em Gaza como sem paralelo e sem precedentes, como se não tivessem conhecimento da devastação total causada nas guerras que ocorrem apenas nos últimos anos ao redor do mundo. Infelizmente, o sofrimento civil na guerra não é exclusivo de Gaza, o que é realmente incomparável e sem precedentes ao grau em que o Hamas se entrincheirou na população civil e fez do sofrimento civil palestino uma parte integrante da sua estratégia. Incorporou seus
militantes e ativos de operações militares em toda Gaza, dentro e abaixo de áreas civis densamente povoadas. Construiu uma extensa área de túneis subterrâneos para seus olhares maliciosos, e os combatentes cortam várias centenas de quilômetros de extensão ao longo da faixa, com milhares de pontos de acesso e centros de terroristas localizados em residências, mesquitas, instalações, escolas e, talvez o mais chocante, hospitais. Essa não é uma tática ocasional, é um método de guerra integrado, pré-planejado, extenso e abominável, para assassinar propositalmente e metodicamente civis, disparar foguetes indiscriminadamente, usar sistematicamente locais sensíveis de civis e objetos de civis como escudos, roubar e acumular fornecimentos humanitários que permitem que aqueles que estão sob o seu controle sofram para que possam alimentar os seus combatentes, e a campanha terrorista e o sofrimento terrível dos civis, tanto israelitas como palestinianos. É, antes de mais nada, o resultado desta estratégia desprezível, o custo horrível do Hamas não só não ter conseguido proteger seus civis, mas sacrificá-los ativamente para sua própria propaganda e benefício militar. E se o Hamas abandonar essa estratégia, libertar os reféns, depor as armas, as hostilidades, o sofrimento acabariam.